assiste muita TV, quando a gente vê muito noticiário, a gente começa a ficar muito desesperado. A gente acha, meu Deus do céu, realmente não vai ter jeito, realmente vai me afetar muito, realmente eu vou começar a passar fome, realmente meus filhos vão começar a passar necessidade. E desse lugar a gente não consegue pensar. Então a primeira dica que eu te dou é o seguinte: toda crise tem a sua intensidade. E você precisa ver e se perguntar de uma forma muito real e muito absoluta qual é a intensidade desta crise para o meu sistema familiar. Porque quando a gente começa a dar uma imagem para o nosso cérebro, ele começa a diminuir a angústia e a ansiedade. Porque o nosso cérebro ele não gosta de incertezas. E a gente já tem muitas incertezas vindas desta crise. E o que a gente puder trazer de certeza para o nosso cérebro vai ajudá-lo a reorganizar e vai ajudá-lo principalmente a liberar menos cortisol, que é o hormônio do estresse, ok? Então, como você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai pensar: dentro do meu sistema familiar, o que é o seu sistema familiar? Quem hoje convive com você? Então, se você é casado, tem um parceiro, uma parceira, enfim, tem outras pessoas economicamente ativas dentro da sua casa. Se você não é casado, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um pai, uma mãe, enfim. Mas quem dentro do seu sistema familiar contribui financeiramente para que todo ali a parte financeira familiar ela continue girando, tá? Então coloca isso no papel. Alguém da minha família vai continuar recebendo, ou seja, está trabalhando home office ou foi dispensado, mas continua recebendo salário. Então quem é que dentro do meu sistema familiar continuou com o seu padrão financeiro inalterado, ok? Então essa é a primeira pergunta, coloca aí se você tem. Tem alguém dentro do sistema familiar com renda garantida? Se tem, a gente já tá dando uma imagem para o nosso cérebro de ufa, peraí, deixa eu acalmar um pouquinho, porque tem alguém aqui que está com o seu sistema financeiro inalterado. Outra pergunta também que você tem que dizer é o seguinte: se fazer, tá? Como é que estava a minha renda antes dessa crise? Eu vejo muitos profissionais parentais desesperados, mas antes da crise já não estavam monetizando tanto, já não estavam fazendo dinheiro, já não estavam tendo clientes, estavam de fato ali ainda no processo de se organizar. E se você não tinha uma renda antes da crise, bom, o seu cenário também não mudou muito. E isso pode parecer insano, mas mesmo que a gente não estivesse monetizando antes, no momento do desespero a gente já acha que não existe luz no fim do túnel. Então, segunda pergunta é: você estava ou não monetizando antes? Se você estava monetizando um pouquinho, aí você vai se perguntar: o quanto a minha renda diminuiu? Não, eu estava sim, estava atendendo alguns casos, agora eu não estou conseguindo alguns, então a minha renda diminuiu 50%. Não, eu realmente tive uma queda de renda. E aí você vai pensar: o quanto isso significa? Não, a minha renda diminuiu 50%, a minha renda diminuiu 60%, diminuiu 100%. Mas é importante que você dê dados e fatos corretos para o seu cérebro. Quanto exatamente a sua renda diminuiu? Quanto ela era antes da crise e quanto ela está agora com a crise? A terceira pergunta que você vai se fazer é: eu tenho reserva para a crise? Ou seja, o quanto de recurso eu tenho para ultrapassar esta crise, para de fato passar por essa crise, e quanto tempo essa reserva vai durar, ok? Então isso também é importante. Se você é empresário, se você é empreendedor, é muito importante inclusive que você veja as linhas de crédito que estão saindo para microempresários. Às vezes compensa mais você ir atrás de uma linha de crédito do que você mexer com o dinheiro que está aplicado. Porque as linhas de crédito para ajudar a economia, porque lembra que eu falei que as crises elas são cíclicas, é interesse do governo, é interesse dos bancos manter a economia. Então eles vão fazer alguma coisa para ajudar. Então antes de você ir lá correndo, sacar o dinheiro que está lá investido, fazer de fato, começar a gastar a tua fonte de renda que você economizou,
verifique fontes de créditos mais facilitadas, porque pode ser uma boa para agora, ok? Depois, você vai reavaliar os seus gastos. E aí você vai perceber, que a gente sempre percebe que na época de vacas gordas a gente gasta demais, gasta muito com supérfluos. E você vai começar a verificar o que de supérfluo você pode simplesmente desconsiderar. E aí vem um adendo que eu quero falar muito para vocês: tome cuidado com o que você considera supérfluo, tá? Um investimento para o teu negócio, manter o teu negócio rodando, manter de fato a prospecção do teu negócio não é supérfluo. Então, primeiro corte o estritamente supérfluo, tá? Começa a economizar com comida que você pede fora, começa a analisar mais preço do supermercado, começa a reavaliar o que você de fato tinha de custo fixo no mês e tente tirar o máximo possível de coisas que são supérfluas. Depois você vai começar a verificar o que você tem que renegociar. Então, qual é a dica, né, Jaque, que você me dá para renegociação? Primeiro, começa a renegociar com o grande, ok? Se você tem um financiamento no banco, financiamento de automóvel, financiamento de imóvel, vai para esses primeiro. Tenta protelar pagamento de prestação de financiamento, conversa com seu gerente no banco, pagamento também de financiamento de imóvel. Então tenta renegociar com o grande, porque o grande tem probabilidade maior de suportar uma crise do que o pequeno. Porque se você vai já naquele pequenininho que você está devendo, naquele locatário de aluguel que você está devendo, sem antes você tentar negociar às vezes uma dívida maior, você pode estar prejudicando a cadeia. Então a gente começa sempre do grande para o pequeno, tá? Então renegocia financiamentos, parcelamentos e aí depois você vai para o pequeno. E com o pequeno, tem a postura de entender que ele está no mesmo barco que você. Então tente negociar algo que fique bem no ganha-ganha. Olha, eu sei que a situação tá difícil, eu sei que ela é difícil para você também. No que você pode abrir mão, no que eu posso abrir mão, para que a gente também tente prejudicar o menos possível aquele pequeno que estava dependendo daquele valor também, muitas vezes, para pagar a conta dele. Então, nessa hora, a empatia, ela vale demais, tá, pessoal? Assim, pra gente conseguir chegar num consenso, lembrando que a gente está vivendo aí uma época de exceções, tá? E lembrando também que dentro dessa época aí de isolamento social, você vai precisar cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Então, como eu disse, muitas vezes o supérfluo, ele não é supérfluo nesse momento. Então, tome muito cuidado naquela hora de, ai meu Deus, né, que desespero, eu vou lá e não quero mais o professor de educação física, eu não quero mais o psicólogo. Tome bastante cuidado com isso, para que você consiga equilibrar de uma forma que você tenha neste momento pessoas que possam te ajudar com a sua saúde física e emocional também. Depois de ter feito tudo isso, e tudo isso você vai fazendo um papel, tá? Não tô falando pra você fazer de cabeça, não. Pegar um papel, pegar uma caneta e recapitulando, você vai fazer todas essas pontas. Quem é que está hoje monetizando em casa? Quanto é que de fato a minha renda ela caiu? Eu tenho alguma reserva? Eu tenho possibilidade de pegar alguma coisa no banco? Eu tenho possibilidade de renegociar com alguém? Ou seja, pagar mais para frente quando essa situação melhorar? Então primeiro eu vou fazer tudo isso na ponta do lápis e no papel. E aí você vai fazer uma coisa muito bacana, que é criar 2 cenários. A gente tem a tendência, quando a gente fica só no campo da imaginação, de ir para o lado mais catastrófico. E quando a gente cria 2 cenários, eu dou para o meu cérebro um comando de dizer, olha, na pior das hipóteses, então qual é o cenário 1? Pior das hipóteses, o que vai acontecer? Ok? Então, cria o pior cenário. Se eu não conseguir renegociar, se eu não conseguir mais clientes, se eu não conseguir monetizar, o que vai acontecer na minha vida se eu ficar assim durante 6 meses? Então, crie o cenário mais catastrófico, porque muitas vezes a gente vai verificar que sim, eu sobrevivo, que o meu cenário catastrófico não é tão catastrófico assim.
e depois você vai criar um bom cenário. E neste bom cenário, você vai começar a pensar em ações que você pode fazer agora na crise, para que quando ela passar, lembre-se sempre, toda crise ela é cíclica, quando passar, como é que eu quero estar? Então, que tipo de iniciativa eu posso fazer agora? Que tipo de promoção eu posso fazer agora? Que tipo de plus? Será que eu posso vender processo para quando acabar seu trabalho no presencial? Será que eu posso vender processo a um preço mais em conta para ajudar as pessoas? Então, o que eu posso fazer agora, neste momento, para melhorar a minha situação? E é nesse cenário 2 que a gente vai buscar, mas aí eu já sei qual é o pior cenário e eu preparo o meu cérebro para isso. Quando você fizer pior e melhor cenário, o que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação. Isso, um plano de ação de 4 semanas, ok? Para começar, só para a gente desenferrujar. Então você vai falar, bom, eu já vi aqui um cenário bom, e o que eu preciso fazer todos os dias para entrar em ação e para fazer esse meu cenário bom ser o meu cenário verdadeiro e não o meu pior cenário, que foi o que eu construí, tá? Então a gente começa a fragmentar em pequenas ações e você vai, de fato, com tudo isso, ter a noção de qual é a intensidade da sua crise. Não é a crise do vizinho, não é a crise que você acha que as outras pessoas estão passando, e não que isso não seja importante, é muito importante. Mas quando a gente não tem sanidade mental, quando a gente está num nível de estresse muito grande, não dá pelas nossas preocupações, a gente não consegue ajudar o outro. Então, primeiro a máscara em você, ajude você, recalcule a tua rota e aí depois a gente vai conseguir fazer isso com muito mais maestria para outras pessoas também, tá? Então, quais as ações imediatas você precisa tomar? Quais as ações que são mais importantes para esse momento de crise? E pense o seguinte, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, se uma nova crise assolar o país, como eu vou estar, como eu quero estar? Porque essa crise veio mexer com os nossos negócios e veio mexer principalmente com tudo aquilo que a gente não fez, que a gente ficou protelando e que nós poderíamos ter feito para ficar melhor. É isso, eu espero que esse podcast tenha sido valioso para você. Indique esse podcast para as pessoas que você sabe que estão precisando ver uma luz no fim do túnel e a gente tá junto. Eu te vejo no próximo podcast.